Boa noite, irmãos. Queremos aqui partilhar a palavra de Deus nesta noite. No livro de 1 João, capítulo 5, versos 1 a 5. Pode abrir a sua Bíblia para acompanhar esse texto. E a palavra então diz assim para nós: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós temos em Ti o ensinamento da verdade que salva, da verdade que nos santifica, da verdade que nos dá a esperança. Neste momento queremos orar pelo nosso país, Brasil, pelo estado em que vivemos, São Paulo, pela cidade em que também estamos inseridos, São Paulo e talvez outras cidades ao redor, onde para este tempo o Senhor tem permitido uma situação que, do ponto de vista humano, nós poderíamos dizer como seria bom que isso não estivesse acontecendo. Mas Tu, que sabes todas as coisas, tens o Teu propósito. E nesse momento então nós oramos não só pelas famílias da Igreja Batista da Fé, pelas famílias ao redor de cada família destas, e por tantas outras, até mesmo filhos e filhas do Senhor que têm enfrentado esse problema, essa doença. Alguns, por Tua misericórdia, superando e sendo curados, outros partindo deste mundo. Podemos com certeza afirmar que há alegria em nosso coração quando este partir é um partir com a fé em Jesus Cristo. Porque aí há uma morte física, mas não se concretizará a morte espiritual. Porque pela fé em Cristo há a esperança da ressurreição. Queremos então, com essa palavra lida, procurar ter o entendimento necessário para esse caminhar neste mundo. De que maneira o Senhor quer que nós andemos, com que referenciais orientaremos o nosso viver. E somos gratos a Ti pelo que Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Essa primeira epístola de João, nós podemos denominá-la, contextualizando essa palavra epístola como sendo uma carta. As cartas, a princípio, têm destinatários. Mas é interessante ver que essa carta ela não identifica um destinatário específico,
Outro ponto que chama a atenção nessa carta é que ele não tem uma saudação, nem no início, nem no final. No capítulo 2, do 12 ao 14, o apóstolo João escreveu que ele escreve aos fiéis. Olhando, para a história, poderia ser que seriam os fiéis que habitavam na Ásia Menor. Se você pegar um mapa mundi, a Ásia Menor é onde está a Turquia atualmente. Historicamente, se diz que João pode ter vivido e ministrado nessa região no final do 1º século depois de Cristo. Então, a carta, nesses versos 12 a 14, diz assim, capítulo 2, de 1 João, do 12 ao 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então eu li aqui 2 vezes para exatamente fortalecer essa palavra que, se fôssemos procurar resumir, a gente pode dizer que é bênção crer para receber. Não só receber a Jesus, mas receber também essa palavra que nos orienta, que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta. Então, é uma carta escrita por um ancião na fé, por uma pessoa que já está com uma idade avançada, mas uma pessoa que estava a serviço do Senhor Jesus Cristo. E se a gente pudesse aqui pontuar, seria que o desejo dele é estimular as pessoas a viver a bênção em Cristo Jesus, ser abençoados em Cristo Jesus, tanto para esses irmãos do 1º século, como hoje, século 21. A Bíblia procura ensinar que todos quantos desejam uma vida de salvação e alegria em Cristo devem desenvolver a fé confiante, segura. Sua intenção é que o nosso relacionamento com Deus seja constante, frutífero e duradouro. Então, para esse tema que nós escolhemos, baseados na primeira parte do versículo 4 de 1 João, capítulo 5, esta é a vitória que vence o mundo. Batalhamos nesta vida pela fé cristã, por ser discípulos de Cristo, e nesse primeiro aspecto, primeira parte do verso 1 diz: aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então nós, crendo nele, entramos na família de Deus. Então, crer em Cristo é nascer de Deus. Fazendo um trocadilho, cristianismo é novo nascimento. A doutrina acerca do novo nascimento é apresentada em toda a Bíblia, ou ao longo da Bíblia, como alguém poderia dizer. No Antigo Testamento e no Novo Testamento.
A palavra sempre aponta para a necessidade do novo nascimento. Olha lá na sua Bíblia, no Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. A Bíblia ensina sobre a condição natural do homem como pecador. Como é que a palavra afirma isso para nós? Nesse versículo 5 do Salmo 51. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Então, se nós buscarmos de que maneira a gente pode sair dessa sinuca, né, dessa situação que, humanamente falando, não tem saída, em Efésios 2, 4 e 5, a palavra traz para nós a solução. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então é a palavra que, se nós queremos ter uma base de fortalecimento para esse viver em Cristo, para esse tema, tópico 1, aquele que crê em Jesus é nascido de Deus, baseado na primeira parte do verso 1, a gente pode dizer que 1 Pedro 1,3 nos ajuda, né? De que maneira? Quando ele diz lá: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Baseado em quê? O verso responde: pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a gente pode dizer que uma criança que chega ao berço não sabe da sua própria origem. Ela é pequenina demais, não tem compreensão, não tem entendimento. Então isso é um nascer biológico, físico. É à medida que o tempo vai passando, que aquela pequenininha criança, à medida que é carregada no colo, à medida que precisa de cuidados e são lhe dados os cuidados devidos, então a gente pode dizer que aquela criança vai percebendo onde ela está, como ela está. Quando está muito frio, coloca um cobertor. Está muito calor, dá um jeitinho de refrescar a criança. Se está com estômago vazio, lhe é dado ali inicialmente a mamãe amamenta. Quando não pode amamentar, tem que dar um jeito, vai no médico, o médico fornece lá o tipo de leite que vai suprir a necessidade física. E aqui nós podemos dizer, quando nascemos pela fé em Cristo, nós somos, sim, como a Bíblia diz, escolhidos por Deus. A escolha dele, na verdade, ela é hipoteticamente, todos podem ser salvos. Mas fato é que nem todos dizem sim para Jesus. Então a gente pode dizer aqui que sim, nós podemos receber a esse Jesus, Filho de Deus, como Salvador e Senhor das nossas vidas. Como consequência, somos nascidos de novo, porque cremos nele. Amém? A primeira parte do verso 2 nos leva ao segundo tópico. Aquele que crê em Jesus Cristo tem parte com Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus.
Então, claramente, é algo que vai Deus trabalhar na minha vida e na tua para que nós tenhamos essa característica, ou quem sabe a gente pode definir como o caráter de Deus. Quando se fala em vida eterna, João chama a atenção ao fato que somos parte com Deus. O homem nunca mais será o mesmo. Aquele que foi verdadeiramente regenerado pelo Espírito Santo, feito ovelha do bom pastor, repousa no conforto das palavras do Mestre. Como é que eu e você repousamos nesse conforto das palavras? Não só palavras que nos ensinam sobre a salvação, mas palavras que também nos dão esperança. Lá em João capítulo 10, versículo 28 diz: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa palavra jamais deve nos tornar pessoas que se acomodam ou nos levar a uma vida cômoda. Já sou salvo. Na verdade, essa palavra deve nos desafiar a viver uma vida de devoção, uma vida de dedicação a Deus. Sim, sou regenerado por Deus, nascido de novo. Mas qual era a minha condição antes de nascer de novo, antes de ser gerado de novo? A minha condição, conforme Efésios capítulo 2, era um filho da ira, vivia na iniquidade, vivia na sujeira, vivia um estilo de vida que não agradava a Deus. Mas quando eu decidi crer em Jesus Cristo, não só como dissemos no primeiro tópico, nós fomos adentrados, colocados na família de Deus, pode-se dizer na vida de Deus, como também nós tivemos as nossas vidas transformadas. Somos cidadãos dos céus, filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora, o texto é bem objetivo, né? Ele diz lá: aquele que assim ama a Deus e o serve, ama a seu semelhante e deseja ajudá-lo. Né? Deus me ama, eu amo a Deus, preciso amar a outras pessoas. Pode ser que essas outras pessoas tenham um estilo de vida que não é o estilo que agrada a Deus. Mas eu preciso, de alguma forma, amá-los. Pode ser que, biblicamente falando, eu não concorde com o estilo de vida deles. Mas por ter nascido de novo, ter sido gerado de novo, Deus pode sim me reconduzir, me capacitar, não só para que eu me submeta à vontade de Deus, para que eu viva uma vida que o agrada, mas também uma vida que vai, uma vez transformada, ajudar a outros, para que eles também sejam transformados. Lá em 1 Coríntios 2, 14 a 16, 1 Coríntios 2, 14 a 16, a palavra diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É como um perfume. Quando você adentra um local de alguém que você conhece, mesmo quando você não está no local onde essa pessoa costumeiramente costuma estar, pode estar em outro lugar, se você sabe o tipo de perfume ou de desodorante que a pessoa usa,
A hora que você, né, percebe e diz, fulano está aqui. Você conhece, de alguma forma se assemelha ao nosso andar em Cristo, né? O aroma de Cristo é que nós podemos transmitir para outros, né? As pessoas vão perceber o que eu e você somos. Um último verso que é um verso, na verdade, de clarear, identificar quem é de Deus, quem não é. E aí eu posso dia a dia me confrontar se de verdade eu estou andando como Ele quer. João 3, 19 e 20. É uma palavra dura. Ele não está mais entre aqueles que amam mais as trevas do que a luz, no sentido, claro, de não concordar com um padrão de vida que não seja aquele que engrandece a Deus. Então a palavra diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então a pessoa efetivamente se distancia porque não quer ser confrontada, não quer ser colocada em xeque. Mas eu e você vamos sempre nos submeter, né, ao crivo de Deus, para que Ele tire tudo aquilo que não presta. E nesse caminhar, que esta é a vitória que vence o mundo, o segredo é: aquele que crê em Jesus vence o mundo. Versículos a partir da segunda parte do verso 2 até o verso 5. E praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Muitos se levantaram, muitos que se levantam, melhor dizendo, caem, mas qual a razão para a queda? Podemos dizer falta de fé sincera e genuína, não só na fé que salva, mas na fé que estrutura a vida neste mundo, que dá um suporte nesta vida. Olhando lá para o Gênesis, Adão e Eva, mesmo tendo sido orientados por Deus, escolheram fazer sua própria vontade. Isso faz com que eu e você sempre esteja atento, se estou fazendo só as minhas vontades ou estou buscando fazer com que essa minha vontade seja, se preciso, reorientada. Romanos 6, 22, 23 identifica aquilo que aconteceu com Adão e Eva e pode prosseguir nestes tempos. A desobediência deu origem ao pecado. Então, quando deixamos de obedecer os princípios da palavra de Deus, o pecado se estabelece em nossa vida, trazendo consequências nada boas, consequências ruins. Mas essas consequências só prevalecem se não for confessado, um arrependimento sincero, abandonado. Então, se não houver arrependimento e confissão, gera morte espiritual. Então, Romanos 6, 22, 23 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E se paramos para refletir um pouco mais sobre essa questão, aquele que crê em Jesus vence o mundo,
não só nos nossos tempos, mas mesmo nos tempos do início da igreja, sempre houve pessoas que procuravam ensinar o que a gente chama de falso evangelho. Então, na história da humanidade, antes de Cristo, depois de Cristo, sempre houve falso evangelho ou as boas novas que não são do Senhor. Alguns exemplos seria que há pessoas que procuram substituir a fé genuína em Cristo Jesus, como a palavra revela, por outras estruturas. Uma delas, há pessoas que estruturam o seu viver de confiança em uma fé teórica ou uma fé histórica. Então, teoria sem vida efetiva de confiança em Deus. Outros têm uma fé temporária, por um tempo, logo depois abandona. Talvez você se lembre lá da parábola da semente, da semeadura. Cai em diferentes ambientes e dependendo de onde cai, a pessoa é sufocada e não prevalece. E há pessoas que orientam a sua vida por sentimentos. Alguns vão dizer, eu não sinto Deus. Pastor, eu sinto Deus. É perigoso orientar a sua vida por sentimentos. Lá em Judas capítulo 3, diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, um exemplo aqui: legalidade, cumprimento por cumprir não leva a nada. Então, Gálatas 5, 5 e 6, pode-se dizer que a fé sem obras não tem parte nenhuma na justificação. E a palavra diz, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então temos essa confiança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então o amor vai me levar a uma fé prática, a compartilhar as bênçãos, sejam elas materiais, sejam elas de fundo espiritual. E 2 Timóteo 1,12 coloca diante de mim e de você a confiança de entregar integralmente a minha vida a Ele. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, o ensinamento da palavra na experiência do apóstolo Paulo, que hoje pode ser vivida na singularidade da nossa maneira de ser. Paulo depositou a sua alma aos cuidados de Cristo para sempre, por toda a eternidade, com a certeza de que é seguro, está guardado em segurança. Nesse caminhar, eu venho até a presença de Deus confiando sempre em Cristo. Ele é que me dá essa segurança. João 6,37 fala: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Você percebe que tudo começa com sim para Jesus. João 1, 11 e 12. O 12 talvez você se lembre mais, mas o 11 diz: veio para o que era o seu, os seus não o receberam. E o 12 que talvez você conheça mais facilidade: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o caminhar que temos, a saciedade que necessitamos vem dele. Fé é se alimentar em Cristo. Lá em João 6, deveríamos ler todo o capítulo, mas do 32 ao 58,
O Senhor Jesus faz um comparativo daquilo que talvez você e eu gostemos, né? Eu gosto bastante de um pão francês, né? Como é bom, com manteiga, com frios, de alguma maneira. Na verdade eu gosto de pão velho, aquele pão mole, né? Bom, mas aqui o comparativo é fé se alimentar em Cristo, porque Cristo é o pão da vida. É isso que João capítulo 6 ensina. Então o Senhor Jesus, quando você lê esse trecho, você encontra que ele usa algumas palavras-chave: crer, vir, comer. Ele repete várias vezes no contexto aí onde ele se identifica como o pão da vida. E comer e beber são figuras de linguagem que representam a alma ao se apropriar dos benefícios da morte de Cristo. Na celebração da ceia, quando partimos o pão, simbolicamente nos lembramos do sofrimento de Cristo no seu corpo por causa dos nossos pecados. Da mesma forma, ao tomar o cálice, o vinho, simbolicamente nos lembramos do quanto Cristo sofreu por mim e por ti. Então, nesse sentido, podemos dizer que comer e beber são figuras de linguagem que representam a alma ao se apropriar dos benefícios da morte de Cristo. Cristo foi oferecido uma só vez pelo pecado. Não há nada que possa ser colocado, né, como disponível para nós, ou algum outro tipo de solução que possa de alguma forma atrapalhar essa salvação em Cristo. Tanto no Novo como no Velho Testamento, a fé é olhar para Ele. Veja lá em Isaías 45, 22, como que o profeta desafia Israel, desafia a si mesmo, e que vai de encontro a Hebreus capítulo 11, verso 1. E os outros versículos também. Então lá em Isaías 45, 22, fé é olhar para Cristo, diz: olhai para mim, e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, não há outro. E nós também podemos dizer que esta fé, né, para o tema final aí, aquele que crê em mim vence o mundo, é a fé que nos desafia a viver conforme Romanos 12, 12 e 13. Fé é invocar o nome de Cristo, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqueles que não invocarem o nome de Cristo neste tempo, ou em qualquer tempo da história da humanidade, porque nós podemos dizer que este tempo é o tempo de salvação. No dia da sua ira, clamarão às montanhas, para que caiam sobre eles e os escondam da sua face. Mas ninguém que clama agora pela fé o fará em vão, pois Cristo é o Salvador poderoso, sempre pronto para salvar. Então, nesta noite, nós podemos concluir, irmãos, aqui para essa temática: esta é a vitória que vence o mundo, a fé. E nos três aspectos que observamos, a fé que nos coloca na família de Deus, no sentido de que aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Crer em Cristo é nascer de Deus. Cristianismo é novo nascimento. Mas quando nascemos pela fé em Cristo, tomamos uma decisão de escolher viver por Ele e para Ele, ou receber a Cristo, não só como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas. Qualquer coisa que eu queira fazer, dizer, concretizar, eu levo diante dele. Aquele que crê em Jesus tem parte com Deus. Quando se fala em vida eterna, João chama a atenção ao fato de que somos e temos parte com Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado. E por meio dele, o último aspecto, nós também temos
a vitória. Aquele que crê em Jesus vence o mundo. Muitos que se levantam e caem o fazem por falta de fé sincera e genuína em Deus. Para todos quantos creem realmente, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é uma fé intelectual, não é uma fé da razão humana, no sentido de apenas ser intelectual, mas é uma fé verdadeira, uma fé genuína em Cristo. Quem crê em Jesus se firma na obediência. João 5,24 fortalece isso, que ser cristão é ser cristão que vive em obediência a Deus por meio das suas orientações na Bíblia. Mandamentos, promessas, exortações, correções. E aí em João 5,24 ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Fisicamente, todos morremos. Espiritualmente, só vive aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Oremos. Ó Senhor, a vitória que vence o mundo é a fé em Cristo, não só no Cristo que salva, mas no Cristo que nos sustenta pelas verdades da palavra. Oramos para que nestes tempos todo filho e filha do Senhor sobre a face da terra encaminhe a sua vida não pelas circunstâncias, mas encaminhe a sua vida não só por causa da salvação, mas principalmente para que encontremos oportunidades ou formas de expandir o teu reino para apressar a tua vinda. Somos pecadores, nos atrapalhamos, mas como é maravilhoso saber que tanto a palavra revelada a nós, e que nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos meditar nessa palavra. E há tantas coisas que nos desafiam, os afazeres da vida, as circunstâncias da vida, mas que nós possamos, como essa palavra nos ensina, avançar, sabendo que tudo começa quando somos regerados por Ti, quando temos um novo nascimento em Cristo Jesus, pelo que fez na cruz, pela sua morte, por sua ressurreição. Mas enquanto o Senhor não volta, como é maravilhoso saber que o Senhor nos achega por meio de Cristo a Ti. E não só nos achega a Ti, mas o Senhor também procura nos lembrar que o Teu Filho amado veio a este mundo como homem, viveu como homem, e o diferencial é que Ele não pecou. E esse seja o nosso alvo. E quando pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, para nos ajudar, para nos defender, para nos fazer entender qual é a Tua vontade de fato para nós. Que tenhamos uma semana nesse aguardo, nesse compasso de aguardo, para o início de abril, de novas definições. Tu sabes por quanto tempo ainda estaremos desta maneira, mas que em breve possamos nos reunir numa comunhão na igreja, e enquanto isso nas casas, desta forma, e sempre nos lembrando para levar esses ensinamentos para outros. Em nome de Jesus. Amém.